Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, tá dando o que falar. É um artigo de pesquisa de janeiro de 2026 chamado Lorentz Manifold Transformers, do Eric Ries. A nossa missão aqui é desconstruir uma ideia bem radical que ataca um dos problemas mais persistentes e até assustadores da IA. Por que os modelos de linguagem alucinam com tanta confiança? Exato. E, olha, é fundamental a gente começar com um aviso. Quase um alerta de saúde pública para quem acompanha o mundo de IA. O que a gente vai discutir aqui é uma proposta teórica. É uma plataforma de pesquisa. Certo. Não é um produto. De jeito nenhum. Não é um modelo que você baixa e usa. O artigo é super honesto sobre isso. Ele deixa claro que a complexidade computacional, que é altíssima, impede o uso em larga escala hoje. O grande valor aqui está na fundação matemática que ele está construindo para o futuro, sabe? Perfeito. Então, com essa ressalva super importante em mente, vamos lá. A tese do artigo é que muitos dos erros bizarros da IA, tipo as alucinações, vêm de um desajuste geométrico. É quase como tentar forçar uma peça redonda num buraco quadrado, só que num nível matemático muito mais profundo. É a metáfora perfeita. E o artigo começa justamente com uma analogia que todo mundo conhece da escola. Tentar desenhar o mapa da Terra, que é uma esfera, numa folha de papel. Claro, o mapa mundi. A Groenlândia fica gigante, parecendo do tamanho da África. O que é uma distorção brutal. E a Antártica vira aquela faixa esticada lá embaixo. Tudo fica deformado, né? Porque a gente está forçando uma geometria curva numa superfície plana. Precisamente. E a grande sacada do artigo é dizer que os modelos de IA de hoje fazem exatamente a mesma coisa, só que com a linguagem, com o conhecimento. O autor chama isso de gargalo de capacidade geométrica. Os modelos atuais usam um espaço que, para simplificar, a gente pode chamar de euclidiano. Basicamente, o espaço plano, como a nossa folha de papel. Ok, mas qual é o problema disso na prática? A informação não pode simplesmente ser organizada nesse espaço plano? Então, o problema é que o conhecimento humano não é plano. Ele é hierárquico. Ah, tipo uma árvore genealógica? Exato. Pense na taxonomia. Um poodle é um cão, que é um canido, que é um mamífero. É uma árvore que vai se ramificando. Aqui é um animal, entendi. Isso. E o número de galhos nessas estruturas cresce de forma exponencial. Já um espaço plano, ele cresce de forma polinomial. Simplesmente não tem espaço suficiente. O problema não é falta de memória, sabe? É falta da geometria certa para organizar a informação sem precisar amassar tudo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi com outra analogia. É como se a gaveta de ferramentas na minha cabeça estivesse tão cheia que eu acabo guardando o martelo junto com as frutas. Uhum. E aí, se alguém me pergunta o que fazer com uma maçã, eu posso responder bater um prego, com total confiança, porque na minha organização mental bagunçada, eles estão ali, um do lado do outro. Sua analogia é perfeita, é exatamente isso. A distorção força o modelo a colocar conceitos que deveriam estar muito, muito distantes em lugares próximos. O artigo dá um exemplo. Imagine que nesse mapa distorcido do modelo, a cidade de Lisboa, em Portugal, acaba colada na cidade de São Luís, no Maranhão. Nossa, semanticamente elas não têm uma conexão direta óbvia. Nenhuma. Mas por falta de espaço geométrico, o modelo cria um atalho falso entre elas. E aí, quando alguém faz uma pergunta que, por acaso, ativa esses dois conceitos... O modelo inventa uma conexão. Uma relação histórica, cultural, qualquer coisa, e com autoridade total. Por quê? Porque no mapa interno dele, elas estão literalmente na mesma vizinhança. Isso é alucinação. Não é um bug aleatório, sabe? É uma consequência direta de uma representação que é geometricamente falha. Essa imagem de Lisboa, colada em São Luís, é muito forte. Deixa bem claro o porquê do erro. O que me leva a pensar, se o mapa plano é o problema, o artigo deve propor um novo tipo de mapa, certo? Exatamente. Um que não amasse a geografia do conhecimento. Se o problema é tentar encaixar uma esfera num plano, a solução é usar um material, um substrato, que já seja curvo. A proposta central do artigo é usar a geometria hiperbólica. Ok. É um tipo de espaço com curvatura negativa.
Não precisa entrar na matemática, mas a propriedade-chave que o artigo menciona é que o volume desse espaço cresce exponencialmente. Ou seja, ele tem a forma certa, a capacidade de expansão certa para acomodar essas estruturas de árvore, como a linguagem, sem criar as distorções e os atalhos falsos. É isso. É como se, em vez de uma folha de papel, a gente tivesse um material infinitamente elástico para desenhar nosso mapa. Ele oferece o substrato geométrico adequado para a tarefa. Faz sentido. Um espaço que cresce na mesma velocidade da informação. Parece. A solução. Mas isso é o suficiente. Porque uma frase não é só um monte de conceitos parados, né? Ela se desenrola no tempo, tem uma sequência, um ritmo. E essa é a segunda peça genial do quebra-cabeça. A geometria sozinha organiza os conceitos de forma estática, como um dicionário. Mas a linguagem é dinâmica, é como música. E para isso, o artigo introduz um mecanismo chamado HA-Corn, ou neurônios oscilatórios de Kuramoto hiperbólicos. Que nome! Música parece bem mais fácil de entender. E a analogia é perfeita. Pense numa orquestra. Cada músico é um conceito, uma palavra. Cão, gato, mamífero. Cada um tem seu próprio ritmo, sua própria fase, como um metrônomo. Para a música fazer sentido, eles precisam sincronizar. Certo. O Eikenhorn permite que conceitos relacionados, como cão e mamífero, sincronizem seus ritmos quando aparecem juntos numa frase, mesmo que eles estejam distantes lá na árvore hierárquica, no espaço geométrico. Essa sincronia no tempo conecta eles de forma coerente. Ah, então é isso. A geometria é o palco que organiza os atores no espaço da forma correta. Exato. E esses osciladores, a música, são os próprios atores se movendo e interagindo nesse palco ao longo do tempo. Um sem o outro não conta a história toda. Perfeito. A geometria dá o onde e a dinâmica dos osciladores dá o quando e o como. É a combinação dos dois que pode, segundo o artigo, resolver o problema de uma forma mais robusta. Essa ideia de um sistema tão coeso me faz pensar na robustez. O que acontece quando algo dá errado? Os modelos de hoje são famosos por improvisar pessimamente. O artigo fala disso, né? Da ideia de modelos zumbis. Sim, e essa é uma imagem muito forte e muito precisa. Um modelo zumbi é um que sofre de degradação linear. Imagine que você começa a dar para ele dados de entrada cada vez mais estranhos, sabe? Longe do que ele aprendeu. O desempenho dele piora gradualmente de forma suave. Ok. Mas o problema, o que é assustador, é que a confiança dele continua em 100%. Ele continua respondendo com a mesma autoridade, mesmo que as respostas sejam um completo disparate. É um zumbi. Ele age como se estivesse funcionando, mas por dentro, cognitivamente, ele está quebrado. E isso é o padrão hoje. Como essa nova abordagem muda isso? A proposta do LMT é usar um conceito que dá para medir, chamado frustração geométrica. Pense nisso como uma medida de tensão. O cabo de guerra. Um cabo de guerra interno, exatamente. De um lado, você tem a força da tarefa, que puxa o modelo para dar uma resposta, para acertar. Do outro, tem a força da geometria, que o obriga a manter a estrutura do conhecimento, a não criar aqueles atalhos falsos. E quando a tensão fica muito alta? Então, a proposta do LMT é que quando os dados de entrada são tão estranhos que essa frustração atinge um nível crítico, o modelo sofre uma transição de fase. Ele não degrada suavemente como zumbi, ele colapsa, abruptamente. Ele para de funcionar de uma forma visível. Peraí, então o modelo quebrar é uma feature, não um bug. Por que um sistema que para de funcionar de repente é melhor do que um que pelo menos tenta mesmo errando? Porque a falha se torna óbvia, detectável, previsível. Um modelo que para e basicamente diz, não consigo processar isso, a estrutura desses dados é incoerente, é infinitamente mais seguro do que um modelo zumbi que inventa uma dose errada de um remédio com total autoridade. É a diferença entre um carro que desliga o motor e acende todas as luzes de aviso. E um que continua acelerando com o freio falhando. A falha explícita é uma característica de segurança, não um defeito. É um design mais seguro. Tudo isso soa incrível. Geometria perfeita, dinâmica musical, sistema de segurança que se desliga. Mas parece um pesadelo computacional. Qual é a realidade disso? Podemos usar amanhã? E aqui a gente tem que voltar com ainda mais força para o nosso aviso do início. Certo. Não.
De jeito nenhum. O próprio artigo posiciona o LMT como uma plataforma de pesquisa. O custo computacional é muito, muito alto. A complexidade O de n² significa que o custo cresce quadraticamente com o tamanho da sequência, e as operações matemáticas na geometria hiperbólica são, por natureza, mais caras. A tabela 1 do artigo é brutalmente honesta sobre isso. E o que ela mostra? Mostra o LMT sendo comparado com os campeões de eficiência do momento, modelos como Mamba ou otimizações como Flash Attention. Que foram criados justamente para serem rápidos. Exato. E o LMT, nesta fase, é muito mais lento. O objetivo não é ganhar essa corrida hoje. O objetivo é provar que a geometria é uma pista de corrida totalmente nova e potencialmente muito melhor para o futuro. O artigo usa um termo que eu adorei: engenharia de substrato. O que isso significa na prática, para quem está construindo IA? Esse termo é a grande visão por trás de tudo. A abordagem dominante hoje é força bruta, né? Mais dados, mais parâmetros. É como tentar construir um arranha-céu cada vez mais alto usando só madeira. A engenharia de substrato propõe uma mudança de foco. Em vez de só construir um motor maior, propõe escolher o material certo para o problema. Como um engenheiro civil que escolhe aço para uma ponte e silicone para um chip. Perfeito. O engenheiro de AI do futuro, segundo essa visão, vai escolher a geometria que melhor se adapta à estrutura da informação. Talvez euclidiana para a visão, hiperbólica para a linguagem, esférica para outros tipos de dados. É uma abordagem mais elegante. Então, a mudança de paradigma que está sendo proposta aqui é que a pergunta-chave deixa de ser quão grande a gente consegue fazer o modelo E passa a ser qual é a forma geométrica fundamental do conhecimento que a gente quer que o modelo aprenda. É sobre construir com os materiais certos, em vez de só usar mais e mais do material errado, esperando que a força bruta compense um defeito de design. Certo. Então, resumindo a nossa exploração, a gente começou com o problema do mapa plano, essa raiz geométrica que distorce informação e causa as alucinações. Vimos a solução proposta, que é essa combinação de geometria curva para organizar e uma dinâmica musical para conectar tudo no tempo. Discutimos como isso pode levar a modelos mais seguros, que quebram de forma visível em vez de virarem zumbis mentirosos. E o ponto crucial: entendemos que isso é um vislumbre do futuro da pesquisa, focado nessa engenharia de substrato e não um produto para hoje. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final. O artigo identifica um desajuste fundamental entre a geometria plana dos nossos modelos e a geometria hierárquica do conhecimento. A pergunta provocadora que fica é: que outros desajustes geométricos fundamentais podem estar escondidos aí nas nossas arquiteturas de IA, limitando silenciosamente o potencial e a segurança delas, simplesmente porque a gente ainda não aprendeu a olhar para a forma do problema